Noite, 20 horas em Francisco Beltrão. Você está com Maria Célia Elvas no Acervo de Memórias, o seu canal onde a sua vida pode ser transformada através da transformação de vidas. Essa noite nós vamos ter o nosso convidado, é o pastor Davi Jones, mas antes eu quero dar um bem-vindo aqui, pastor Davi, para o Maxwell Clementino, também os 16 graus do Francisco Beltrão, também os aliados aqui estão mandando já quanto a temperatura local. E eu quero desejar feliz aniversário para Maria Cecília, mais um aninho, Deus te abençoe, muitas felicidades, viu? Um grande abraço nosso do Acervo de Memórias para você. E também você que faz aniversário e não me contou ainda, eu também quero desejar a todos um feliz aniversário, todos vocês que nasceram no mês de julho, que Deus abençoe maravilhosamente as suas vidas. O Guilherme entrou, bem-vindo, a Nádia entrou, e vamos chamando o pastor David Jones, David Jones, que é o marido da Judith Jones, pai do Tomás, do Randy, do Felipe, é avô do Dan, do Sean, da Sofia e da Savana. Onde está o nosso pastor David Jones? Só aguardando o pastor chegar. Enquanto isso, aguardamos, ouvindo sobre... está chegando o nosso pastor Davi. Boa noite, meu pastor. Boa noite, Célia. Como é que está, mana? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. E você, meu pastor? Na Santa Paz, muito bem. Aguardando o nosso tempo live. Aí nos Estados Unidos está calor, como é que está aí? Estava muito calor, muito quente essa semana e hoje nós tivemos, eles chamaram um temporal, uma depressão, sei lá, climática e deu uma chuvarada aqui tremenda que a gente precisava, porque fazia mais que duas semanas e meia que não havia realmente chuva. Então, o gramado já estava ficando meio queimado e tal. Então, os pássaros estavam cantando no meio da chuva, adorando, e a gente aguarda, a gente fica feliz. Então, está tudo na santa paz. Que São bom, 7 horas graças e a 3 Deus. minutos, ou 19 horas aqui na América, 19 e 3. Aham. Então, pastor, hoje nós estamos na nossa segunda live, né? Você vai falar hoje, você parou chegando em Campinas em 1967, 68, e a nossa conversa foi muito boa, dos seus primeiros passos aqui no Brasil, aos 26 anos, pastor. É uma Que criança. desafio! Então, conta pra gente. Enquanto isso, eu espero que as pessoas chamem aí seus familiares, seus amigos para participar da nossa live, que ouvir o pastor David Jones só agrega conhecimento e amadurecimento para nós, tanta informação, tanta formação e transformação quando a gente tem contato com você, pastor. Muito, muito maravilhoso ter você Tá bom, como nosso convidado essa noite. muito bem. Então, vamos lá. Tá bom. A gente terminou a nossa conversa basicamente com a nossa formatura da Escola de Línguas em Campinas. Era uma escola de línguas que foi fundada pela missão presbiteriana, batista e metodista no final da Segunda Guerra Mundial. Então, era uma escola bem formada, chamada Escola de Orientação e Línguas. Então, eles ensinavam, obviamente, o português, mas também a cultura. Foi muito boa. Então, terminamos numa sexta-feira, tivemos a nossa formatura, aí fomos a Brasília e, sem contar muita coisa, porque não aconteceu muita coisa lá, ficamos no Distrito Federal por 9 meses. Um dado interessante. Depois de um ano na escola de línguas, a gente falava razoavelmente bem. A gente
tinha uma boa formação linguística na América, então eu tinha 5 anos de francês, Judite tinha, acho que 2 anos de francês e 5 anos de latim. Então, a gente tinha uma boa base. Aprender a língua não foi um calvário, foi duro, a gente teve que estudar, mas foi bom. Então, nós aprendemos português de professores de Campinas, São Paulo. Então, no interior de São Paulo, e lembra que o Brasil é grande e tem muito sotaque. Então, a gente aprendeu mais ou menos a entender o português do pessoal lá. Fomos a Brasília e moramos na cidade de Taguatinga. Taguatinga era a primeira, não, a segunda cidade satélite depois da construção de Brasília. Brasília foi construída pelos candangos que vieram do Nordeste. Este é o nome que os brasilienses deram para eles. Os candangos eram nordestinos que vieram de Pernambuco e até de Bahia, João Pessoa, Maranhão, toda aquela região, e vieram a Brasília a serviço, porque eles podiam ganhar dinheiro, nem que eles fossem só assim, peão. O problema é que o nordestino tem um sotaque bem distinto, e a gente estava falando mais ou menos esse paulistano, mais ou menos. Eu não entendia nada que esse pessoal falava, e eles não me entendiam também. E o pior é que eles não tinham dente. Eram todos pobres, basicamente gente muito pobre. Então, o sotaque, o linguajar, tudo foi muito difícil. Então, aqueles 9 meses no Distrito Federal foram meses bons, mas no fim, a nossa missão, nossos líderes decidiram, vamos mandar Davi e Judite para Curitiba, onde nós temos um trabalho que está avançando. A missão era nova ainda no Brasil e precisávamos de pegar um embalo. Então, eu peguei a Judite, ela estava já 8 meses grávida com o Randy. Nós tínhamos um Fusca 64 azul, aquele que tem a janelinha assim, ovalzinha, né, lá atrás. Aí saímos de Brasília, um carro lotado. Tomás tinha uns 2 anos e meio, mais ou menos. Aí, vamos para Anhanguera, vamos para São Paulo, vamos para o interior. E, no fim, chegamos em Curitiba. Aí, nós estabelecemos nossa casa lá. A missão tinha alugado uma casa. E o plano era que nós iríamos participar com outro casal missionário, pastor Tomás Kiley, eu acho que a gente já falou sobre ele, né? E sua esposa, Dona Mary. Eles eram missionários um pouco mais experientes. Eles tinham chegado no Brasil em 65, nós em 67. Ele tinha um pouco, talvez 30 anos. Mas era um colega de ministério e eu ia ser o ajudante dele. Ele já tinha fundado a primeira igreja lá no Paraná. Era num bairro chamado Boa Vista. Ele fez isso através do uso de uma tenda, uma barraca de lona enorme, de um cerco. Ele comprou, montou e fez campanha evangelística nessa tenda. Depois de 2 anos, o material da lona era tão péssima que estava toda podre. E quando você ficava à noite na tenda, olhando para o teto, você via estrelas. Então, ele decidiu, nós vamos fazer outra campanha, mas vamos fazer de outro jeito. E ele decidiu inventar alguma coisa que até aquela época eu acho que ninguém tinha visto em Curitiba. Ele disse, nós vamos fazer uma construção portátil, ou seja, algo que a gente possa erguer e usar durante um determinado tempo e depois mudar para outro local. Porque a ideia é fundar uma igreja usando essa estrutura, formato de A. A gente chamava em inglês A-frame. Aqui em português seria uma estrutura, forma de A, um tipo de chalé. Era só lados, né? Tinha 2 águas, assim. Então, ele disse, Davi, você sabe fazer alguma coisa de carpintaria? Eu disse, bem, já usei serrote. Então, ele disse, você vai trabalhar com carpinteiro. E durante 3 meses, eu e um carpinteiro brasileiro, um rapaz muito bom, nós trabalhamos juntos cortando madeira para fazer o madeiramento, essas tesouras enormes, né? A estrutura tinha uns 6,5 metros de altura.
ela tinha mais ou menos 10 metros de largura, então aquele formato de A, coberto de chapa de zinco. Nos beirais, na frente e atrás, a gente usava madeirite para fechar, colocar porta e janelas. Ou seja, era bem barato. E a ideia é que vamos usar essa estrutura por uns 2 anos e meio. Depois, no mesmo lote que a gente tinha comprado, num bairro novo, nós íamos construir a igreja permanente, que inclusive, você já esteve em Curitiba, no Capão da Embuia? Estive. Então, Quando era o pastor, Milton. ah, era não, era o pastor que está agora em Fortaleza, que Sim, sim, tem sim. o... Mas o pastor Milton, na época, estava lá. E está lá agora. Aham. Bem, então, nós construímos o tabernáculo. Levamos uns 3 meses. Agora, queria explicar, porque eu sei que você tem muita gente que talvez entenda um pouco desse negócio de evangelismo, outras pessoas talvez não. A gente é evangélica, pelo nome, né? Então, a Uhum. palavra evangelho significa boas novas. Boas Então, nossa intenção era fazer uma campanha evangelística, ou seja, fazendo reuniões onde as pessoas poderiam vir e ouvir o evangelho, essas boas novas. E, basicamente, as boas novas dizem que Deus nos ama, Deus deseja ter um relacionamento conosco. Por causa do nosso pecado, a nossa rebelião, nós estamos afastados dele. Cristo veio, deu sua vida, morreu em prol de nós, ressuscitou. Aleluia. E quem receber, quem crer em Jesus e receber, se torna um filho de Deus. Então, nossa ideia era simplesmente apresentar essa mensagem a quem quiser, quem vier. Então, quando a gente construiu esse prédio, a meninada do bairro veio. O que vai ser? O que vai ser? Porque era alto e longo. Diz, vai ser cinema? Pode ser. A gente nem falou. Eles sabiam que a gente era gringa, né? Então eles vieram e espalharam. Não, vai ter cinema lá. Aí, no fim, nós prontificamos tudo e a gente está prestes para fazer nossa campanha. Agora, eu confesso que foi uma loucura. Tomás disse, eu acho que uma campanha assim consecutiva de muitas noites, muitos dias, vai ser muito bom. Vamos fazer 100 dias. 100 dias? 100 dias, Tomás, mais uns 14 semanas direto. Vamos. Tá bom. Então, nós começamos um sábado à noite. E ele disse, eu consegui alugar da USIA, que é um organismo americano, um filme chamado Apollo 11. Agora, lembra, isso é 1969. Recém, os americanos tinham mandado Neil Armstrong e Buzz Aldrin à Lua. E lembro que, na época, muito brasileiro disse, não, isso é coisa de cinema, isso é coisa de Hollywood, nenhum gringo pisou na Lua. Então, eu disse, Tomás, a gente vai fazer uma campanha evangelística e você está passando um filme de propaganda americana. Eu disse, não faz mal, o pessoal vem. Ele disse, eu quero audiência. Então, nós começamos. Eu vou te dizer, foi uma bagunça a primeira noite, porque o prédio cabia mais ou menos 250 pessoas bem apertadas. Naquela noite, nós tínhamos, no mínimo, 350. A gente abriu as portas bem largas, as janelas, tinha gente pendurada por tudo que era lado. Então, fizemos nossa reunião, cantamos e o pessoal não conhecia a música, a gente estava aprendendo. Foi uma tremenda confusão e bagunça. E eu, um novato, estava apavorado pensando, o que vai acontecer aqui? Agora, Célia, você sabe que eu escrevo, né? Então, Sim. este é o livro, e você tem esse, né? Espera que eu vou pegar Tá. aqui o meu. Então, eu escrevi essa história e vou ler um pouco do livro para quem está assistindo, para vocês mais ou menos se colocarem nessa cita. Exatamente. Eu Raízes de tenho Ramos. todos os seus livros. Tá bom. Tá, então, vou ler. Eu espero que não seja chato. No fim da semana de lançamento, da campanha, o templo, a gente chamava templo, o tabernáculo,
se encheu até transbordar, com pelo menos umas 100 pessoas a mais que lutaram todo o espaço, ou seja, 350 pessoas. Dando crédito ao conto do cinema, o primeiro filme mostrado foi Apollo 11. Quando questionado sobre o uso de um filme de propaganda norte-americana, o pastor Tomás disse: com certeza isso vai atrair uma multidão e vou usá-lo como introdução à mensagem. A sala cheia fez sua profecia se tornar realidade. Depois de um culto de louvor bem animado, a multidão assistia fascinada enquanto a saga espacial se desenrolava com a famosa frase de Armstrong: este é um pequeno passo para o homem, mas um salto gigante para a humanidade. Assim que o projetor desligou, pastor Tomás entrou em ação e começou a falar sobre os feitos da ciência moderna. Ele disse: o homem foi para a Lua e voltou. A medicina eliminou muitas doenças. Cirurgiões até fizeram transplante de coração. E naquela época, Dr. Moisés Zerbini, ou não, Jesus Zerbini, fez o primeiro transplante no Brasil, que deu certo por alguns dias, né? Em São Paulo, em São Paulo, pois é. Então, mas depois de uma pausa dramática, depois de falar essas coisas, ele disse: mas só Deus pode mudar o coração do homem. Ele tinha uma voz bem assim, bem forte. Com isso, ele prega uma forte mensagem evangelística sobre o poder de Deus para salvar e transformar o pecador. Então, ele fez a pregação. Agora, nessas reuniões evangelísticas, depois da pregação, ele fez e sempre fazia um apelo. Ou seja, quem veio, quem ouviu, pode responder a essa mensagem. Você deseja receber-se Jesus? Então, Tomás fez um apelo. Ele convidou todos que queriam receber Jesus como Salvador vir à frente do salão. Aí ele disse: pastor Davi vai ajudar vocês a orar. Ele vai dar algo para vocês. Agora, quando ele disse isso mudou o tenor, porque tinha um monte de meninos, a gurizada curitibana, né? Quando ele falou que pastor Davi vai dar algo para vocês, eles estão pensando em algo importante. Choveu meninado na frente, choveu. Vieram alguns adultos, uma bagunça. Então, eu estou lá com cartões na mão, com lápis, dando para esse pessoal, porque eu queria o nome, o endereço, o telefone. Ninguém tinha telefone na época, né? Então, tentando pegar informação para poder depois fazer um seguimento, prosseguimento e visitar. Foi uma zorra, para usar uma palavra técnica, né? Foi terrível. E como diz aqui, o missionário novato, eu mal sabia o que fazer enquanto distribuía os livretos, os cartões e os lápis. Foi uma confusão total, à medida que ele tentava instruí-los a escrever seus nomes e informações. E lembro disso, eu lembro aqui. Ó Deus, eu orei. Por favor, salve alguém, apesar de toda essa bagunça. Quando a multidão saiu, Davi se perguntou se alguém realmente estava muito cético. Eu achava que a confusão era tal que ninguém poderia fazer nada sério. Na noite seguinte, o evangelista Kylie perguntou se alguém queria compartilhar assim um testemunho, falar o que Deus tinha feito em sua mão. Sem hesitação, o homem alto e de meia idade levantou e disse, e ele é uma das pessoas que eu queria apresentar. O nome dele era André Poloi. Se tem alguém de Curitiba ali, lá do Capão de Imbuia, pode ser que você lembre do seu André. Esse homem falou: por toda a minha vida fui à igreja semanalmente. Me confessei, tomei a hóstia e tentei ser um bom católico. E nunca me senti perdoado ou perto de Deus. Eu sabia que eu era um pecador e não sabia o que fazer. Ontem à noite ouvi o pastor Tomás dizer que Deus pode mudar o coração do homem. Quando ele disse que nós poderíamos vir para a oração e receber o perdão pelos nossos pecados e receber um novo coração, eu vim e orei com o pastor Davi. Pela primeira vez na minha vida, senti que Deus me ouvia e me perdoava e me salvava. E eu me sinto como um homem novo. Célia, quando ele se levantou e disse, eu chorei de alegria.
e pensando, bem, Deus, no meio da confusão, no meio da bagunça, no meio da nossa inexperiência, ele pode agir. Porque o Evangelho, essas boas novas, isso não é ciência, isso não é física, isso é simplesmente aceitar a oferta que Deus nos dá. Agora, este seu André se tornou um dos primeiros diáconos da igreja, inclusive o primeiro diácono da igreja. Depois a gente discipulou, nós treinamos e tal, ele se tornou diácono, foi um dos obreiros. Eu morava num bairro, talvez uns 4 quilômetros distante do Capão. Ele morava lá mesmo. Então, um dos costumes que nós tínhamos sempre era de orar, obviamente, pelas pessoas que queriam aceitar a Cristo, mas também pelos enfermos. Nós pregamos que Jesus cura, eu creio isso, cria na época. Então, no fim do culto, vinha gente e a gente orava. Logo eu comecei a convidar, porque eu entendia, esse homem tem fé. Esse homem aceita a Bíblia tal como ela está escrita. Então eu disse, André, vem orar comigo. Então a gente orava, ele orava. E muitas vezes, quando pessoas adoeciam, eles mandavam, eu não tinha telefone na época, mandava alguém de táxi para me buscar em casa, para ir ao Capão de Imbuia, para orar às 2 da madrugada. Depois da E segunda, hoje em terceira Curitiba vez. tem. Hoje em Curitiba tem 5 ou 6 igrejas da Sim, tem Aliança, né? várias igrejas lá, ela está bem progredindo. Eu Mas na conheci época. o, Hum, eu conheci o pastor Milton lá em Taguatinga. Eu sim, fiz estágio lá, eu conheci ele nessa época lá. Em Curitiba era o pastor que hoje está em Fortaleza, yeah, yeah. aquele cabeludo que Exatamente, o Júnior, pastor Júnior. Júnior é. Isso. Então, Ah, depois da segunda ou terceira vez que alguém me acordou de madrugada para orar pelos enfermos, eu disse, escuta, nós temos seu André aqui. Ele ora tão bem quanto eu, ele fala português e Deus fala português, então chama ele. E logo ele se tornou nosso mão direito lá. Este homem se tornou um grande homem de Deus. Só um pouco sobre a vida dele. O nome dele era André Poloi, nome da Tchecoslováquia. Ele uhum. era brasileiro, filho de imigrantes que foram ao Brasil depois da Primeira Guerra Mundial, porque sua cidade foi destruída e eles vieram tentando assim uma nova chance na vida. André era muito inteligente, ele era um operário, ele trabalhava pela rede ferroviária na época, tinha um bairro vizinho chamado Vila Oficinas, e lá tinha as oficinas da ferrovia, ele trabalhava na parte mecânica pesada. Muito inteligente, muito jeitoso, muita capacidade. Então, ele fez os cursos que a gente fez de discipulado, como você faz agora lá em Francisco Beltrão, e se tornou homem de Deus. Quando eventualmente eu saí lá, ele foi um dos pilares da igreja por todo o tempo que ele estava. Depois foi transferido para Registro, em São Paulo, metade do caminho entre Curitiba e São Paulo, e trabalhou lá e eu perdi contato com ele. Mas foi uma experiência tremenda porque me ensinou que Deus tem poder para assegurar que a comunicação dessas boas novas seja clara no meio de muita confusão. Agora, é óbvio, a gente aprendeu a realizar as campanhas com um pouco mais eficiência, mas no início foi até bem engraçado. Agora, Pastor, te tá. interrompendo mais uma vez, só porque o Otávio Garcia está aqui dizendo que ele tem o seu livro. Não? Tá o Otávio aqui, tá a Marina Lázaro, tá o Michel Aham. em Jaraguá do Sul, o Marcel em São Paulo, Mairiporã, a Uau. Paola aqui em Francisco Beltrão, o Ângelo Oliver no Rio de Janeiro, Uau. a Rejane Lázari também em Jaraguá do Sul, aí o Luiz Mero Júnior, Luiz acho que é Melo, isso, conheço. Mário, é Aham, aham. ele, Adriana Angelice, o Jeff, tá o pessoal aqui, é só da Igreja Aliança, Vila Aliança, o Otávio Garcia está dizendo.
Tá bom. Bem-vindo, Otávio. Siga o nosso canal, divulgue esse canal, porque esse canal ele é para ajudar no evangelismo com esses testemunhos fortíssimos, como o do nosso pastor Davi Jones. Então, esse é o plano de Deus com o acervo de memórias. Hein, pastor Davi? Então, Tá bom. continuando. Vou contar mais uma que vem dessa mesma campanha de 100 dias, porque a gente iniciou mais ou menos no mês de outubro de 69 e foi até. Eu me lembro que foi época que era bastante quente, né? Foi até fevereiro, março, por aí. Então, na campanha, veio o pessoal de todo o Caponimbuia, veio da Vila Oficinas, e eu notei, depois de algum tempo, que veio uma senhora velha, bem, não tão velha. Lembro que eu era menino, eu era novo. Ela tinha talvez Aham. 60 anos no máximo. E ela veio com uma jovem, 14, 15 anos, que depois descobri que era a neta dela. E Uhum. a história dela era triste, porque na primeira ou segunda semana dessa tal campanha evangelística, essa senhora se converteu, veio à frente, orou, aceitou Jesus, e também essa menina. O nome dessa senhora era Dona Nair. Dona Nair era do norte do Paraná, esteve em Curitiba, morando com sua filha, que era a mãe dessa menina que estava acompanhando. O nome dela era Edna. Edna agora está em Brasília, mora no Distrito Federal. Vi ela 2 anos atrás, ela já está uma senhora com 60 e picos anos. Ok, Uma Dona Nair criança. e sua neta perderam sua moradia na casa da sua filha. Não vou entrar nos detalhes, mas ocorreu um agravo lá e a Dona Nair decidiu, vou levar essa menina e vamos ficar fora. E literalmente saíram com a roupa no corpo e um pouco de material que eles tinham e saíram para procurar algum lugar para ficar. Na, na rua perto da igreja havia já um casal de pessoas que se converteram e eles tinham uma frutaria na frente da casa, uma espécie de banca de frutos, né? Tinha uma cobertura e à noite ele fechava a frente e deixava né, os seus produtos lá. E a dona Nair foi, bateu na porta dele e disse: o senhor me deixa ficar na sua frutaria, nessa banca aqui, porque nós não temos onde ficar. E o homem se compadeceu, abriu, deixou que a Edna, mãe, ela chamava mãe, mas era avó, que ficassem lá. E eu não sabia disso. No início não sabia. Mas finalmente, toda noite veio a mãe, veio a avó e a Edna, e vieram, as duas se converteram. Eventualmente, a gente viu, a Edna era muito inteligente, muito bonita e muito desejosa de servir a Deus. Nós sentimos. E mais tarde, ela fez seminário conosco em Curitiba. A dona Nair não sabia ler, então a menina lia a Bíblia para ela. Uma das coisas que nós fizemos era a gente comprou um monte de Bíblias e quem não tivesse Bíblia, quem sabia ler, a gente passava a Bíblia. Então, a Edna estava orando por sua, ou lendo a Bíblia pela avó. Uma noite a dona Nair veio, nunca vou esquecer, ela disse: Pastor Davi, eu quero que o senhor me arranje óculos. Agora, eu não era um homem rico, mas eles sabiam, esse americano vem dos Estados Unidos, tem que ser rico, tal, tal. Inclusive, eu vou dar um parênteses aqui. Havia muita gente pedindo e a gente ficava com um sentimento de culpa. Eu tinha um Fusca, ninguém lá naquela época tinha um carro, tal. Então, as senhoras da igreja vieram para mim e disseram: Pastor Davi, o senhor tem que deixar de dar dinheiro para essas pessoas, porque estão te aproveitando. Nós sabemos quem é quem. Nós sabemos quem tem, quem não tem, quem torra o dinheiro que tem. Ou seja, se você quer que a gente, como igreja, ajude essas pessoas, nós compramos, a gente faz uma vaquinha, a gente compra mantimentos básicos, óleo, azeite, arroz, feijão, coisa assim, e nós distribuímos. Foi um fardo. E sabe, essas mulheres eram muito sábias. Elas sabiam que eu vim de outro país, de outra cultura, eu não sabia
não sabia discernir. Então, isso foi muito bom. A dona Nair, no caso, ela veio e ela disse, eu quero óculos. Eu disse, por que a senhora quer óculos? Aí eu vou aprender a ler a Bíblia. Agora, na época, lembra, Mobral estava rolando no Brasil. Então, eu pensei, essa senhora vai fazer Mobral? Ele disse, não, não, não. O senhor me compra óculos, a gente vai, e vou aprender. A Edna vai me ajudar com as letras e vou aprender. Eu estava meio em dúvida, mas eu consegui lá na cidade uns óculos para leitura. Não eram perfeitamente de grau, mas ela pegou, pum, beleza. Essa mulher aprendeu a ler Bíblia. E ela lia na igreja. Eu fiquei impressionado, porque ela não tinha educação, estudo nenhum. Ela era da roça, trabalhava a vida toda. E eu disse, puxa, agora que a senhora está lendo a Bíblia, eu tenho alguns outros livros, assim, histórias. Não, 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 eu só leio a Bíblia. Ela disse, eu não consigo ler mais nada. Ela já tentou ler o jornal, não conseguia. Nem a placa da rua, mas ela conseguia ler a Bíblia. Então foi muito notável. E a Edna, que eu e Judite visitamos 3 anos atrás em Brasília, ela esteve lá e veio nos visitar. Ela disse, sabe, pastor Davi, até a morte da mãe, como ela chamava a avó, ela nunca leu outro livro, mas lia a Bíblia todos os dias. E eu perguntava, o que você leu? E ela lia da palavra. Então foi um caso muito interessante de Deus ter compaixão de certa forma, até uma pena dessa mulher que desejava tanto ler a Bíblia que ela aprendeu. Eu acho que foi meio milagrosamente, mas de todo jeito foi bom. Essa menina, a Edna, crescia muito bonita, muito inteligente, fez o seminário conosco em São Paulo e, eventualmente, ela casou com um dos rapazes que era seminarista e mudaram. Eu perdi contato por muitos anos. Descobri uns 4, 5 anos atrás, através do Facebook. Ela me achou, procurou e foi, pastor Davi, sou eu, Edna. Estou aqui com Leáudio lá em Brasília. E quando a gente esteve lá em 2018, ela veio ao nosso encontro. Essa mulher não é de muita riqueza. Ela tem uma filha que é casada e missionária na Suíça. E todo ano Uau. ela arranjava um dinheiro para ir à Suíça e realizar conferências. Eu não sabia, mas tem uma colônia de brasileiros grande, bastante grande na Uhum. Suíça, e ela vai lá, prega o evangelho, ensina, e a mulher é uma discipuladora. Ela me faz lembrar de você. Ela entende que Jesus disse, ide fazer discípulos. Para vocês que estão assistindo, nosso desejo não é fazer simplesmente crentes. No Brasil tem muito crente, de todo jeito. Tem o crente, tem os carentes, tem os querentes, tem os clientes, tem de tudo que é jeito. Jesus nunca disse, ide fazer crentes. Ele falou, ide fazer discípulos. O que é um discípulo? Um discípulo é alguém que segue a Jesus Cristo. É uma pessoa comprometida com o mestre. Como é que a gente se torna um discípulo? Bem, a palavra de Deus diz, o discípulo obedece ao mestre. Então, como é que a gente vai saber o que obedecer? É pegar o livro, né? A Bíblia, a Holy Bible, a Santa Bíblia, e começar a ler e entender o que Jesus disse. Porque quando a gente encontra Jesus Cristo, e agora nós temos um relacionamento com Ele, o seu Espírito Santo vem e ele habita em nós e ele nos dá condições de cumprir sua lei. Que a gente procure ser boa pessoa por conta própria, a gente não consegue. Aquele senhor André Poloi, aquele que eu mencionei, era um homem reto, um homem honesto, um homem bastante paciente, sem querer falar mal de pessoas que já estão partidas deste mundo. A esposa dele era, eu vou usar o termo jararaca. Ela era muito chata, muito exigente,
Ela vivia criticando o André porque não teve maior sucesso entre o pessoal daquele bairro, porque era um bairro operário. Ele já era de meio classe média, né? Ele tinha um carrinho, ele tinha algumas posses que outros não tinham, mas ela queria mais. E ela foi muito dura. Eu visitei na casa deles e ela humilhava o homem na minha cara. E Judite falou depois, me dá uma vontade. Porque, então, André Pulou era um homem de Deus, um homem que o Espírito Santo veio, porque ele disse, eu sempre quis me conter e ter autocontrole e não conseguia, porque ela me batia, me perseguia. Eu revidava. Ele disse, agora eu fico tranquilo, porque eu sei quem está dentro de mim e quem me ama. Porque todos nós queremos ser amados. Então, é muito importante nós entendermos o Espírito Santo de Deus nos habita. Eu traduzi um hino muitos anos atrás do fundador da nossa igreja e não vou cantar, fica calmo, tá? Mas Mas você canta bem, que eu eu sei. canto que nem um bode. Então, o refrão diz: Eis minha linda história, vem do meu coração. Jesus, o Rei da Glória, em mim tem habitação. Então, Jesus, através do Espírito Santo, vem me habitar. Cristo divino, bendito Filho, vive em mim. Que linda história. Cristo em mim, Jesus em mim, vive em mim. Promessa da glória. É isso que a Bíblia diz, que essa habitação do Espírito Santo é a promessa da glória eterna, quando a gente vive com Deus para sempre. Então, ver pessoas convertidas, e claro, você tem que crer na mensagem, e você tem que receber. 1 João 1,12, João 1,12, mas a todos quantos o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, dois verbos ativos: crer, receber. Muita gente crê. Por quê? Eu quero que Jesus me perdoe os meus pecados e me fazer rico e bonito e saudável. Na minha Bíblia não ensina isso. Não diz que você vai ficar bonita e rica e saudável. Agora, nós cremos que Jesus cura, nós cremos que Jesus providencia tudo que a gente precisa, mas essas outras garantias não estão na Bíblia. É por isso que Só tem no reino tanto... futuro, né, pastor? No Exatamente. reino Mas futuro é por vai isso, acontecer. é por isso que Uhum. tanto crente é querente. Está querendo, está É. querendo. Me dá mais, né? A oração, eu trabalho nessa área de oração, e muita gente entende a oração de ser simplesmente: bom dia, Senhor Deus, aqui Davi, estou aqui com a minha listinha, eu preciso 2 quilos de bênção, 3 litros do Espírito Santo, e azeite do poder de Deus, e tal, tal, tal. Ou seja, a gente dá a lista, e estou com pressa, Jesus, faz logo, né, o pedido, e tchau e abraço. Agora, Me sirva logo, né? Me exatamente, sirva, seja célere para me servir. exatamente. Ah, Então, o que a Bíblia diz? Jesus nos ensinou a orar. E ele disse: quando vocês orarem, orem assim. Começou: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Não tem nenhuma petição lá. É simplesmente adoração, é glorificação do Pai nosso que está nos céus. Seu nome é santo. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, mais uma vez, eu não estou pedindo nada, eu estou pedindo que teu reino venha. Quando a gente faz uma campanha evangelística, quando você trabalha lá em Francisco Beltrão e as pessoas aceitam Jesus, eles entram no reino de Deus, na família do Senhor. Então, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra e na minha vida como nos céus. Aí depois chega o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Agora, a gente precisa de pão? Sim. Agora, alguns comem pão demais, né? Mas a gente precisa do pão, precisamos. E aquela lista do pão nosso de cada dia, simplesmente são as nossas necessidades que Deus já sabe que a gente precisa. Ele é nosso Criador,
Ele sabe que a gente precisa de energia para sobreviver e dizer e tal. Então, essa coisa de aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, de crer, de receber, significa que nós nos tornamos agora pessoas onde Deus está andando conosco através do seu Espírito. Então, a Edna, a dona Nair, o seu André, você quer mais uma historinha? Eu tenho mais Uhum. uma pessoa que Tá está na minha certo. lista que eu pensei. Sim. Depois da gente realizar aquela campanha evangelística, nós começamos a realizar cultos normais. Então, a gente tinha culto domingo de manhã, escola dominical, à noite, nós tínhamos na terça e na quinta e sábados às vezes. Então, domingo pela manhã, a gente fez a escola dominical e Judite era a área dela. Eu ajudava, eu era ajudante dela. E Judite começou a ensinar usando aquele flanelógrafo, né? Aquelas figuras Uhum. que você pendura na flanela com cenas bíblicas e tal. Tinha uma Uhum. menina super acanhada. Levamos 2 ou 3 semanas para descobrir o nome dela. O nome dela era Josiane. Josiane tinha na época o quê? Uns 8 anos. No início, francamente, eu achei que ela era muda porque ela não falava, ela era muito acanhada. Depois a gente descobriu que ela veio de uma família onde havia um certo tumulto e ela, para evitar problemas, ela simplesmente calava a boca. Eventualmente, a gente descobriu que a Josiane não somente sabia falar, mas a menina era muito inteligente porque Judite contava história, ela dava sempre uma página para o pessoal colorir, ela dava até o lápis de cor para assim para desenhar e tal. Então, depois de um mês e meio, Josiane veio à escola de Mical e ela estava com todas aquelas folhas. Ela já tinha um caderninho e ela colocou todas as folhas que ela ganhava da Judite, todas coloridas com os versículos bíblicos e tal. Ela tinha decorado todos os versículos bíblicos, conhecia todas as histórias e ela estava levando à escola dela, estava na terceira série, e contando para as crianças da escola o que ela aprendeu na escola dominical. Ou seja, ela tinha uma vocação para ensinar. E essa Josiane, eventualmente, ela descobriu que entre nós, na igreja, com o povo lá, era um lugar seguro, um lugar de paz. E ela se abriu. Eu vou te dizer, a Josiane hoje é outra pessoa, porque ela perdeu aquele medo, um senso de humor fora do comum, muito inteligente. Ela era cartunista. Ela fez um desenho de mim quando eu tinha cabelo e ela era uma graça. Então, essa menina cresceu, fez o seminário também, fez o Instituto Bíblico conosco, se formou, trabalhou no banco, fez faculdade e tal. E aí, mudei de Brasília, de Curitiba para Brasília, perdi contato muitos anos depois, uns 25 anos. Aí eu voltei a Curitiba e ela ouviu que eu estava na cidade. Ela veio, nem reconheci. É uma senhora, ela é solteira, mas uma senhora muito bem apessoada, aprendeu inglês, fala o inglês perfeitamente. E essa mulher, até hoje, ela está ensinando. Ela é uma discipuladora, que também me faz lembrar de ti. Então, para uma pessoa da minha idade agora, me dá uma alegria muito grande, porque eu não fiz essas coisas. Deus fez. A gente vai como instrumento. O que você faz em Francisco Peltrão, você é um instrumento de Deus. E Deus te usa para influir e tocar em outras pessoas. E vai talhando, e vai talhando, e vai trabalhando. E depois você vai poder ver outras pessoas que levam essa mesma palavra. Em 2 Timóteo 2:2, o apóstolo Paulo diz para Timóteo que você ensina o que você aprendeu de mim para homens fiéis que vão passar para outros, que vão passar para outros, que vão passar para outros. É assim que nós temos não somente uma multiplicação, mas a geométrica que vai atingindo É. muita gente. E nós sabemos Uhum. que hoje, através da misericórdia de Deus, que nos permitiu trabalhar na vida de algumas dessas pessoas, milhares têm recebido o Evangelho. Mesma coisa, É. eu trabalho na África, eu vou a Cabinda, em Angola, e em Luanda.
e através do privilégio que Deus me deu, porque eu falo português, e trabalho com esse pessoal, hoje tem gente em toda Angola que está recebendo o Evangelho, igrejas em Cabinda, fiz a mesma coisa em Portugal. Agora, o ano passado estava em Moçambique. Então, tem sido para mim uma alegria muito grande e para mim poder relatar isso para vocês, de certa forma, é a alegria de um velho poder contar do passado, mas também ensinar para vocês que são mais jovens. Deus quer usar você para tocar outras pessoas. E você vai ter pessoas que somente você pode atingir. Eu sei que você tem uma turma de motoqueiros, né? Esse pessoal de Temos. moto. Agora, Sim. um O motoqueiro que Fábio, precisa de né? Jesus, vê essa cara velha de um gringo, nem vai querer saber. Mas quando ele vê um colega dele, um par igual a ele, mas que tem experiência com Jesus Cristo, há uma credibilidade na palavra daquele É. motoqueiro que recebeu Cristo que eu não tenho, porque eu não tenho muito ponto comum. A única coisa que a gente tem em comum é língua, né? Então, eu E a digo identidade, né, pastor? Na exatamente, identidade que justo. toca. Aham. É, porque É, motoqueiro é tribo, né? É uma é tribo de tribo. gente. Então, eles se entendem muito bem. E todos nós temos as nossas tribos relacionais de família, de profissão, até de time de futebol. Uhum. E o Fábio, ele é um tremendo evangelista. Ele tem um posto de gasolina que chama El Shaddai, Oh, é nome o bíblico, posto é? de gasolina. E daí o posto Que dele, bom. ele tem o cabelo comprido, ele é tatuado, tem aquele alargamento na orelha, né? A esposa dele também é filósofa, mestre em filosofia, e eles são todos tatuados, tem essa marca, né? Esse estilo de ser, e ele é um tremendo evangelista. O posto dele é uma igreja ali o tempo todo. As pessoas vão lá para pedir conselho para ele, para compartilhar, e ela também é mestre em filosofia, mas ela é de origem presbiteriana, então ela é toda tatuada com a doutrina da presbiteriano, e eles são assim dois pescadores e tem Que bom. o grupo deles muito grande. Inclusive, eles são dos golgotanos lá de Curitiba. Sim, Tem esse eu vi. pessoal lá. Pastor, eu queria só falar isso. A Bíblia, ela não é um livro para simplesmente ser lido. Não, Ela é o nosso documento da nossa herança que deve ser estudado. é, Porque o discípulo, ele dá o peixe, ele exatamente. dá o pão. É, Ele viu a cesta, que ele enfiava a mão no cesto e tirava o milagre lá de dentro. O discípulo tem a intimidade com o mestre, ele vai ter a presença do mestre com muito mais sabor, muito mais qualidade do que simplesmente ele ficar andando atrás e só ouvindo. é. Servir o mestre é que faz toda a diferença, Amém. né? E Amém. é uma maravilha. A vida vivida assim, ela tem sentido, ela tem um significado diferente. E você vê as coisas acontecendo, que a Bíblia já nos conta Uhum. tudo isso que está acontecendo hoje, nesse tempo, e nós não somos vítimas Não, desses problemas, nós não. somos sal e luz Justo, que justo. ilumina aqueles que estão em desespero. Isso é muito. É interessante. Obrigada, pastor, por tudo que você me deu como sua ovelha, né? Porque eu já te falei, o seu ministério, o meu ministério reflete muito o seu ministério, o tempo que eu passei com os missionários lá em São Paulo. Temos 10 minutos, pastor. Ok, você me deu uma ideia, porque eu não quero encher salsicha, mas você falou sobre a importância de ler a Bíblia. E, obviamente, a gente lê, a gente precisa aprender a viver a Bíblia. Um dos livros que mais aprecio
aprecio a Bíblia toda, mas eu gosto muito do livro de Atos. O livro de Atos relata como o evangelho espalhou de Jerusalém, de mais ou menos 120 pessoas, para eventualmente cobrir todo o Império Romano. A gente sabe que isso aconteceu em menos de 200 anos. E hoje tem a mensagem de Jesus Cristo pelo mundo inteiro. Eu creio que foi domingo, hoje é sexta-feira, né? Foi domingo É. passado, eu acabei de terminar Apocalipse 22. Ou seja, li a Bíblia toda de novo. Geralmente eu levo 1 ano e meio. Eu não tenho muita pressa, porque eu procuro ler a Bíblia sem procurar nada, simplesmente ler e deixar Deus falar comigo. Eu tenho calculado, nunca fiz uma lista, mas eu sei que eu li a Bíblia mais que 20 vezes. Que tudo bem. Eu tenho 78 anos, eu devo ter lido a Bíblia muito. Eu confesso que quando era mais jovem, eu lia muito a Bíblia para achar mensagens bíblicas para pregar na igreja, ensinar no seminário, que faz parte, né? Mas eu leio a Bíblia agora porque nós sabemos que a Bíblia é chamada a palavra de Deus. E se você quer ouvir a palavra do Pai, a palavra de Deus, você tem que procurar. Então, quando eu faço essas leituras consecutivas, né, eu já comecei em Gênesis, já cheguei até Gênesis capítulo 8, 9, por aí. Nessa parte sobre Noé. E meditei bastante esses dias sobre isso. E isso é relevante para vocês que estão assistindo essa live. Jesus Cristo disse em Mateus 24 que, como nos dias de Noé, serão nos últimos dias, ou seja, antes da volta de Jesus Cristo, o mundo será semelhante. Né? Porque, lembra, quais eram os marcos, os sinais do mundo de Noé, naquela época antediluviana? Muita violência, muita violência. A gente pensa hoje, Uhum. será que hoje o mundo é menos violento? O mundo é muito violento. No meu país, agora, o que tem de violência, esses manifestos e distúrbios e tudo mais, muita violência. A Bíblia fala que todo pensamento do homem, da humanidade, era um pensamento mau. Só inventava coisa mais ruim. E falava, a primeira palavra que veio quando estava lendo é que o mundo se corrompeu. E, como você já sabe, eu gosto muito de palavras, gosto de fazer pesquisa. E comecei a pensar, bem, quando uma coisa se corrompe, o que acontece? Bem, se você tem algo que é bom, que é intacto, que é perfeito, e você deixa fora por muito tempo, eventualmente vai começar a desintegrar. Então, corromper é basicamente perder a função original. Tá? Então, o mundo se corrompeu. Como? Quando Deus fez a humanidade, ele disse para Adão e Eva, disse, sede fecundos, multiplicai-vos, espalhai pela terra e cuide da terra. Esse era o plano original. Homem, mulher, ter filhos. Gente, uma coisa que eu vou dizer, o mundo não vai acabar porque falta água, porque falta pão. Deus providenciou bastante para nós, é simplesmente usar a cabeça. Mas o que aconteceu? Especialmente em relação a esse relacionamento de homem e mulher. A gente sabe que se corrompeu. E havia maldade de toda espécie, de abuso sexual, de tudo que era coisa na época. E a Bíblia diz em Gênesis 6 e 7 que Deus quase que se desculpou por ter feito a humanidade. Não que ele fez erro, porque ele sabia que isso viria, mas porque ele viu como aquilo que era perfeito que ele fez se estragou tanto. E nós vivemos hoje num mundo corrompido. Não estou somente falando sobre usos e costumes, mas em tudo. A violência, a maldade, pessoas só querendo fazer o mal.
Claro, toda essa confusão que nós temos, eu penso nos meus netos, né, que têm 8, 10, 12, 14 anos, que mundo muito difícil que eles vivem. E Jesus disse, olha, será como no tempo de Noé, quando eu voltar. Então, para vocês que estão assistindo, se preparem, que voltará logo, e nós temos que entender que o que está acontecendo já é previsto na Bíblia. Mas, ao mesmo tempo que a coisa está ficando ruim, a Bíblia diz, este evangelho do reino será pregado por todo mundo geográfico, como testemunha a todas as nações, ou todos os povos, todas as línguas, todas as culturas, então virá o fim. E o que é o fim? Bem, o fim da história humana, o início da eternidade com Jesus Cristo. E nós temos parte nessa vinda de Jesus. Nós evangelizando, nós indo. E Brasil é um celeiro de missões agora. Muitos brasileiros indo para África, para a Ásia e outras partes. E lembra que vocês podem ir onde um americano agora não pode. Porque muita gente não gosta do passaporte azul, né? Dos americanos. Mas brasileiro é muito bem visto, muito bem quisto pelo mundo. Então, que vá. Então, são coisas, quando a gente entende que a Bíblia não é simplesmente, então eu tenho minha salvação, eu vou para os céus e só. Não, a Bíblia é muito mais isso. É um manual de vida e Deus nos dá o privilégio de fazer parte do plano dele. Célia, enquanto eu tiver fôlego, vou fazer. Faremos, pastor, juntos, né? Que coisa boa. Pastor Davi, então, nós estamos na segunda parte e a sua próxima live você vai contar para nós sobre a sua experiência pelo mundo, Tibete, África, tantos lugares nesse mundo E São Paulo distantes de também. nós que você... São Paulo, sim, ainda temos muita coisa para ouvir de você, viu, pastor? Então, te agradeço demais pela sua presença mais uma vez aqui, e muita gente aqui do seu pessoal, aqui a Ingrid Oliveira, a Assunta, o GNS Paiva, o Jaz, a Selma, o Gênesis Santos, a Val de São Paulo, todo mundo aqui nos seguindo, a Marina entrou, a Adriana entrou também, eu não consigo citar todo mundo, mas deixo um abraço Tá. nosso aqui do Acervo de Memórias, porque você já é parte do Acervo de Memórias, então eu te agradeço, um abraço para todos, pastor. Tá. Muito Aí, em obrigado, casa, agradeço e até a próxima. Tá, até a próxima, um grande beijo. Tá, tchau. E vocês aí Tchau, querido. Vocês aí do nosso canal, inscrevam-se no canal do YouTube, no Acervo de Memórias, coloca lá o seu like, o sininho, ativa o sininho, e eu aguardo vocês. A semana que vem vai ser o Michel Franco, ele teve vários infartos, ele teve uma experiência muito marcante nos hospitais, e ele conta como Deus cuidou dele de maneira maravilhosa. Eu aguardo vocês, então, na próxima sexta-feira, às 20 horas, aqui no Acervo de Memórias. Deus abençoe, um beijão, tchau!